Parte de nossa renovação pode ser feita somente pela dor. Capítulo 10. Educar sentimentos. Gostaríamos de comentar sobre os discípulos e sempre foi muito desafiador falar dos apóstolos do Cristo, porque, como nos diz o codificador, nós temos tendência de assimilar tudo ao nosso ponto de vista e costumamos medir os apóstolos do Evangelho segundo critérios puramente humanos. Os setores pessoais das empresas muitas vezes terceirizam o trabalho do recrutamento. Contratam com base em especialistas em busca no mercado pessoas capazes de dirigir e representar as empresas. E, naturalmente, eles adotam critérios que são humanos: habilidades, diplomas, tempo de trabalho, outras experiências na direção de outras empresas. Tudo isso é usado como critério para escolher dirigentes, presidentes de companhia, funcionários. E qual de nós já não passou por um processo seletivo, por uma entrevista? Ocorre que, quando se refere à figura de Jesus, tal qual nos apresenta a doutrina espírita, o Espiritismo mostra a real condição de Jesus. Ele é o governador espiritual do orbe. Mais do que isso, ele é o espírito que construiu esse planeta. É o co-criador em plano maior, que conta com espíritos puros em sua equipe, que há cerca de 5 bilhões de anos cooperam com ele para a formação desse planeta. Espíritos que colaboram com ele na criação dos oceanos, dos continentes, que desenharam cada espécie da flora terrestre, apresentando projetos para cada uma das plantas que existem no planeta, que também projetaram a fauna do planeta. Cada espécie animal foi desenhada e meticulosamente implantada. São geneticistas que acompanharam o desenvolvimento biológico, uma equipe de centenas de milhares de anjos, espíritos angélicos que, após atingirem o grau de pureza espiritual, prosseguem cooperando na obra infinita do Criador. Mas Jesus, ao encarnar no orbe, poderia ter trazido seus cooperadores angelicais, poderia ter vindo com seu séquito de espíritos puros. No entanto, ele vem até nós e chama seres humanos para, segundo Emmanuel, que pudéssemos nos identificar com eles, para que pudéssemos olhar e examinar cada apóstolo e cada discípulo e nos sentirmos pertencentes, para termos a sensação de pertencimento na obra do Cristo. Portanto, falar de Simão Pedro como pescador de Cafarnaum é quase não perceber os critérios que levaram o Cristo a escolher aquela alma e também desconsiderar os aspectos do trabalho de Jesus. Jesus formou o planeta. Portanto, se ele veio ao mundo, é porque o seu trabalho não é mais o mundo. O seu trabalho somos nós. A obra do Cristo é uma obra de regeneração da criatura humana. É bom dizer isso, porque nós imaginamos sempre que Jesus está recrutando trabalhadores para trabalhar com alguém. Não, Jesus recruta servidores para, primeiramente, transformar os servidores. Inicialmente, ele chama alguém para redimir esse alguém e, através da redenção desse servidor, redimir outros que convivam com ele. Logo, se você fosse recrutar, se fosse você o senhor da seara, talvez você não tivesse chamado a cortesã de Magdala, por ver nela apenas os sinais externos de um coração feminino que se entregou ao prazer físico, à riqueza, à ostentação dos bens materiais. Porque nós, encarnados, apenas com muito esforço, ultrapassamos o reino das aparências.
Com Cristo, porém, era diferente. Ao olhar para Maria de Magdala, viu nela um coração feminino redimido, um coração de mulher que edificaria o amor puro, que seria a porta-voz da imortalidade da alma. Desse modo, ele preferiu aparecer primeiro para ela do que para sua própria mãe, a nos dizer que condecorava aquele coração e aquele espírito pelo esforço que empreendia na renovação de seus sentimentos. Jesus, por sua vez, não chamava Maria de Magdala para realizar uma tarefa, mas para o processo de transformação que não teria fim, porque passados 2000 anos, ela prossegue na caravana da fraternidade e na seara de Jesus, orientando todos os corações femininos que se aproximam da obra do Cristo. E prosseguirá até a redenção do mundo, ou mais, porque nos diz Emmanuel em A Caminho da Luz, livro de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O que fará o Cristo do mundo redimido? Não sabemos. Ao ler o Evangelho, talvez você tenha olhado para um homem rude, grosseiro, apaixonado, violento, sincero, arrogante, inteligente. Caso fosse você o recrutador, você diria: não pode uma pessoa tão bruta assim trabalhar para Jesus. No entanto, Saulo foi o vaso escolhido, e o próprio Cristo disse por Ananias: Ananias, cura-lhe a visão, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Jesus não é distribuidor de padecimentos, mas parte de nossa renovação pode ser feita somente pela dor. Há algumas cristalizações no espírito humano que podem ser dissolvidas apenas pela água salgada das lágrimas. Talvez você tenha a impressão de que Saulo fora chamado para realizar uma obra, mas na verdade, Saulo é a obra do Cristo. Redimi-lo significa redimir todos os espíritos da terra com os mesmos traços de personalidade dele. Redimir Saulo é ter construído no mundo um caminho para a redenção de todos os intelectuais arrogantes que existem na terra. E talvez você olhe apenas para aquele homem velho, de barba branca, de baixa estatura, publicano, que luta para manter sua família e cuidar de seus trabalhadores. E talvez, nos seus critérios humanos, você não tivesse chamado Zaqueu. No entanto, onde o olhar humano via Zaqueu, o olhar do Cristo via Bezerra de Menezes. Portanto, a grande obra de recrutar Zaqueu era, na verdade, a obra de transformá-lo em Bezerra de Menezes. Porque ao transformá-lo em Bezerra de Menezes, todos os patriarcas encontrariam um caminho para a regeneração de seus espíritos. E quem sabe você, presenciando a imaturidade, o arroubo, o entusiasmo e a ingenuidade de dois jovens de 14 e 15 anos de idade, não teria recrutado esses dois rapazes, porque o olhar humano veria um João e um Tiago maior como jovens inexperientes, bem-intencionados, alegres, exaltados. Mas os olhos do Cristo enxergavam em João aquele que viria como Francisco de Assis, e em Tiago maior, o primeiro mártir apóstolo que foi assassinado no ano de 44. E eles prosseguem: se você olhasse para o menino, o rapaz João Evangelista de 15 anos, você seria capaz de enxergar o espírito que iria dirigir a codificação espírita? Então, talvez você pense que o Cristo chamou João para realizar um trabalho no mundo. Mas Jesus também o chamou para realizar nele um trabalho. E com base no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo,
de Chico Xavier e Humberto de Campos, nós sabemos que a João Evangelista foi confiada a responsabilidade pelo Consolador prometido na face da terra. Nosso diretor, quem dirige o Espiritismo no mundo, é João Evangelista, ou, se você preferir, Francisco de Assis. Mas talvez você tivesse hesitado se tivesse convivido com aquele senhor, um pai de família em luta pela própria manutenção sua e dos seus. Se você o ouvisse falando, talvez não escolhesse para liderar o colégio apostólico. Eu tenho certeza de que se você tivesse em sua empresa um funcionário que o negasse 3 vezes, dificilmente entregaria a ele a condução de sua companhia. Entretanto, se o olhar humano enxergava um pescador de Cafarnaum, ele, Jesus, enxergava o grande Simão Pedro do Evangelho. E grande parte do trabalho de Jesus, que Jesus confiou a Simão Pedro, é o trabalho de transformá-lo em Simão Pedro. Esses fatos desconcertantes para o encarnado nos levam a profundas reflexões. Quais elementos nós temos para julgar as escolhas de Jesus? Até onde você é capaz de enxergar? Até onde o seu olhar é capaz de tocar? Você é capaz de, olhando para o companheiro que trabalha hoje, encontrar nele o que o Cristo projeta para ele daqui a 2000 anos? Você é capaz de divisar o fim desse projeto? Você seria capaz de olhar para o senador Públio Lentulus e ver Emmanuel? Não. Mas há um elemento de que nós, espíritas, nós esquecemos de uma maneira incompreensível. João Evangelista continua ativo. Maria de Magdala continua ativa. Todos que um dia foram chamados continuam igualmente ativos. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros. Eles prosseguem. Agora vou fazer uma pergunta decisiva. Onde você se encaixa nessa caravana? Em que você agrega? Quando você deixará de desagregar? Que horas soará no relógio de sua evolução quando você parar de atrapalhar para começar a contribuir? Quando vamos compreender que essa é uma caravana milenar? Que aqui não é o palco para que você brilhe, mas uma caravana para que você se integre. Contudo, viajar em grupo é mais difícil, pois sozinho eu faço as minhas regras, mas em grupo, se um para, ele atrasa o grupo todo. Se um tomba, o grupo para. Mas há uma coisa que nós precisamos entender. Se eu estou em um grupo, há muitos velando por mim. Portanto, a grandeza do trabalho do Cristo é a maturidade dessa convocação. Não importa os seus talentos, importa a qualidade com que você se agrega. Quem conhece o apóstolo Simão, o Zelote? O que ele fez nas encarnações posteriores? Eu também não sei. Na perspectiva humana, nós valorizamos somente o destaque. Isso é natural, faz parte da infância espiritual. Kardec salienta que o espírito também, do mesmo modo que o corpo, possui os períodos de amadurecimento. Faz parte da criança, só falar dela faz parte da criança essa sede de aprovação. A essa altura, já deve ter ficado claro que, quando Jesus convoca alguém, não o convoca para 5 anos de trabalho, mas sim para milênios de trabalho. E quando você coloca em perspectiva milênios de trabalho, o que está em foco não é mais o seu talento, é o que você pode fazer para aparecer.
Ao ser convocado para uma obra de milênios, o que conta é a qualidade de sua agregação. Tem muita gente talentosa que não está na caravana do Cristo porque não sabe agregar. E a caravana do Cristo é uma caravana de agregados, é um trabalho de quem sabe pertencer e de quem sabe cuidar. Vamos tentar demonstrar isso. Se você examinasse Simão Pedro, talvez cometesse um erro de encarnado. Eu vou comparar Simão Pedro com Saulo de Tarso. Saulo é mais inteligente, escreve carta, faz isso, faz aquilo e esse comportamento é natural, uma vez que os apóstolos foram chamados para que você se identifique com eles. Entretanto, identificação não pode representar cegueira para o conjunto da obra. Conflito entre Simão Pedro e Saulo. Houve um conflito na igreja de Antioquia. Simão Pedro errou gravemente e Saulo falou: "Vou corrigir esse erro." E como é que corrigiu o erro? Cometendo um erro maior. Abriu-se a reunião pública na igreja de Antioquia. Simão Pedro era um convidado vindo de Jerusalém. Talvez ali, envolvido por Tiago Menor, que afinal era seu companheiro, morava com ele na casa do caminho. Talvez, levado pelas relações afetivas, isso é importante. Muitas vezes nós também deixamos o Cristo para ficar com as relações. Ele seguiu a obsessão do amigo, abandonando o Cristo. Simão Pedro começou a tratar os gentios com preconceito, para agradar a Tiago. E Paulo, o que fez? Falou: "Vamos corrigir." E publicamente desmereceu Simão Pedro. Paulo corrigiu, mas é a correção de quem não ama. Por quê? Quem ama quer corrigir para melhorar. Quem não ama quer corrigir para destruir. E toda vez que você vir alguém querendo destruir sob o pretexto de corrigir, isso não é Jesus. Afasta de mim, Satanás. É o que Jesus falou a Simão Pedro. Porque Satanás é o adversário, é o que está ao contrário à obra. Logo, se você está corrigindo para destruir, você está por conta própria, ou seja, está contra o Cristo. Você está gerando causa e vai colher os efeitos. Por quê? Com a mesma medida que você mede, você será medido. O critério que você aplica será aplicado a você. Na história, Paulo corrigiu para destruir, porque simplesmente foi desrespeitoso e ingrato com Simão Pedro, uma vez que ao regressar do deserto, quando estava sozinho e desorientado, quem o acolheu foi Pedro. Mas, naquele momento em que estava em pleno curso de sua missão, o que ele devolveu para Simão? Ingratidão. E em vez de chamar o irmão e ter uma conversa em particular, ele preferiu desmoralizar. Mas então você pensa: nossa, Paulo era tão talentoso, Simão Pedro não era. Nessa hora, o próprio Cristo projetou uma cruz diante dos olhos de Simão Pedro. E ele entendeu que no plano vertical estava um apóstolo, no plano horizontal estava outro, e que a cruz do Cristo era bem um símbolo da integração humana dos opostos, que a obra do Cristo era semelhante a uma salada de frutas, com lugar para maçã, para manga, abacaxi, laranja, morango, uva, porque a grandeza está na união, na reunião. E Pedro entendeu que para solucionar aquele conflito, ele precisaria ir para a cruz. Então, Simão Pedro foi para a cruz, se levantou e disse: "Meus amigos, mantenhamos a calma. Paulo de Tarso está certo. Eu estou errado. Agora vamos continuar nossa reunião. Paulo, por favor,
Faça um comentário. Emmanuel disse que a divergência entre Paulo e Simão Pedro foi o maior risco que o cristianismo correu em suas origens. Por quê? Porque caso Simão Pedro não fosse para a cruz, se formaria um cristianismo paulino e um cristianismo de Simão Pedro. Está evidente por que Jesus escolheu Simão Pedro para seu líder? Pode ser que ele não fosse o apóstolo mais talentoso, mas certamente era o que possuía maior qualidade de agregação. O grande trabalhador do Cristo é o que sabe se agregar e caminhar com a caravana. A verdade é que, certo ou errado, Simão Pedro se manteve sempre agregado. Jamais abandonou seu posto de trabalho, nem deixou de apoiar o trabalho de Paulo de Tarso. E do mesmo modo que Pedro, Paulo também corrigiu. Na época em que Simão Pedro foi expulso de Jerusalém, Paulo estava realizando a viagem de seus sonhos, conhecendo a Espanha. Tratava-se de um espírito visionário, um apóstolo que enxergava além, porque a Espanha no futuro se tornaria o entroncamento entre judeus, muçulmanos e cristãos. E Paulo, ao saber que Simão Pedro havia sido expulso, perdido a casa do caminho e estava voltando para Roma com a família, pois não tinha onde morar, interrompeu a viagem e voltou para organizar a sua recepção. Movimentou todas as suas amizades, todos os seus companheiros e conseguiu uma casinha para ele, partindo ao seu encontro depois. Era o novo Paulo, não mais o intelectual arrogante, não mais o orgulhoso doutor da lei, mas um caravaneiro do Cristo, que entendeu que o valor do servidor está em sua capacidade de agregar, de pertencer, de unir-se, de fazer parte, de contribuir. E nessa caravana nós também estamos, não na condição de condutores, pois sequer somos os caravaneiros mais antigos. Somos novatos seguindo longe. Lá na ponta não dá nem para ver direito Jesus. Há muitos espíritos à nossa frente, mas o que importa mesmo é que nessa caravana há um lugar para o dom de cada um de nós. Ninguém diminua sua qualidade e o valor de sua contribuição. Mas entenda, a obra do Cristo não é uma obra que se ergue sobre seu talento, mas sobre a reunião de múltiplas inteligências, de múltiplos sentimentos e de muitos corações. A caravana prossegue. O Evangelho tem regenerado centenas de milhares de espíritos e acertadamente complementa Emmanuel. Avança, a cada dia um coração por vez. Quando será a vez do seu coração, meu amigo, minha amiga? Essa é uma resposta individual.